E aí, galerinha, boa madrugada! Que Deus abençoe vocês. E a gente falou sobre Paulo, falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo, e eu queria falar sobre o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Pra Pedro não ficar com ciúme, né? Já falei sobre Paulo, brincadeira. Então, a gente falou um pouquinho ontem sobre Paulo, sobre Pedro também. A gente falou que Pedro é aquele que passava e a sombra dele curava os doentes pelo toque do Espírito Santo de Deus. Pedro e João, eles passaram a dizer que o Espírito Santo de Deus era maravilhoso. E Paulo falava sobre a comunhão do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. Depois que Pedro teve uma visão no eirado da casa de Simão, o curtidor de Jope, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, depois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu enviei. Atos 10, 19 e 20. Foi quando Pedro conheceu a voz do Espírito Santo e foi esse o início da pregação do Evangelho aos gentios, porque o Evangelho era pregado somente aos israelitas. E a partir desse princípio aí, dessa voz, dessa conversa, né, que o Espírito Santo teve com Pedro, é que o Evangelho foi também para as pessoas que eram gentis. A palavra de Deus fala assim: então o Espírito disse, Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8, 29. É quando Filipe conhece a voz do Espírito Santo, também um dos discípulos. E ali ele prega ao eunuco, né? O eunuco estava ali e ele fala: como ouvirão se não há quem pregue, né? E aí ele tá ali desnorteado, triste, porque ele não pode entrar no templo e ele tá lendo ali, mas ele não tá entendendo o que tá dizendo. E Deus manda Felipe para ir lá para falar da palavra de Deus para o eunuco, que também não era israelita, então a palavra de Deus sendo pregada a todos. O que acontece? O maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, né? É não estar na presença do Espírito Santo, é não estar na presença do seu poder. Você não encontra, perdão, você não encontra nas escrituras palavras assim, não entristeça o pai, não entristeça o filho, mas você lê, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Deus disse aos filhos de Israel lá no deserto, vocês entristecem o meu espírito, né? Lucas 12:10 fala assim: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Muito cuidado, né? Então, o Espírito Santo, ele é eterno, ele é sensível, como a gente já falou, e ele é um presente que o Senhor deixou para cada um de nós. E ele não nos abandona. Ele é um cavalheiro, né? Ele bate a porta. Ele não... Cavalheiro. Ele bate a porta, ele entra com amor, com carinho. Ele não perturba nem nada disso. Ele é maravilhoso. Ele nos conta tudo sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Nos ensina a verdade. Nos liberta. Mas ele é sensível. Então, assim como Pedro, assim como Paulo, que a gente tem aí, Estevão,
né? Felipe, que a gente tenha experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus e não venhamos a nos permitir entristecê-lo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, ele te ama muito, ok? Maravilhoso Espírito Santo de Deus, sempre quando a gente orar, maravilhoso Espírito Santo de Deus, conte-nos tudo sobre Jesus Cristo, para que nossas vidas sejam transformadas. Conte-nos tudo sobre Deus, para que nossas vidas sejam transformadas. Enche os nossos corações e transborda sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, galera.